bem-vindo. Como é que estás? Boa tarde, David Bão. Estou muito bem. Antes de mais, cumprimentar a todos os telespectadores e dizer muito obrigado por este convite. Ok. O que te levou a participar neste concurso com uma proposta de fotografias que refletem sobre o meio ambiente, não é? Exatamente. Não só sobre o meio ambiente, mas primeiro reflete sobre o meio ambiente, mas refletem sobre práticas culturais digamos, nossa forma O de nosso viver, dia a dia, não é? o nosso cotidiano. Ok. Então, o que levou-me a participar é mesmo esta vontade de querer mostrar o meu olhar fotográfico, o meu olhar sobre a realidade moçambicana. Esta relação entre o cultural e, digamos, o ambiental e como transformamos e como pensamos, como relacionamos com o meio ambiente. Então, primeiro foi realmente esta a intenção de fazer que as pessoas conheçam este meu olhar e, de alguma forma, permitir com que um grupo mais vasto, digamos, de profissionais analisem e notem que existe este trabalho. E como é que foi o trabalho de base para construir este conjunto de fotografias? Bom, como alguns dizem, a arte é algo mesmo espontâneo, é algo que Yeah. há momentos em que levamos muito tempo a criar, a pensar, podem surgir grandes trabalhos, mas há coisas que são Que acontecem, não é? que acontecem, há meros acasos, mas mesmo no acaso, a nossa sensibilidade para analisar é que dá esta vida. Então, no caso desta fotografia, foi mesmo algo que eu, começando, eu já sabia da exposição e eu realmente queria participar No concurso, no do caso. concurso, no caso. E querendo participar, eu disse, tenho que mostrar algo que mostre, de alguma forma, que é a nossa prática cultural, mas também que entre o plástico. Então, em tudo que eu fazia, eu pensava, onde é que está o plástico? Onde é que eu encontro isto? E do nada, eu estava mesmo na manhã e vi alguém a fazer o fogo. Na verdade, aí o fogo já tinha sido feito e eu pedi só mesmo para representar, que era algo que eu queria captar, que era... E assim foi. Foi algo mesmo espontâneo que eu vi que realmente representava e que seria Ok. um boom. Eu achava que representasse tanto o nosso dia a dia, assim como a nossa relação com o próprio plástico. Ok. Qual foi a importância dessa base, não é? A espontaneidade, para que chegasse ao resultado que acabou resultando num prémio, não é? Sim, 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 sim. Sim. Desculpa, não percebi a questão. Qual foi a importância da espontaneidade para que, para que estas fotografias fossem tão verdadeiras e também ganhasse prémio? Ah, É isso, realmente foi a peça-chave para isso, mas eu não sei realmente. O que há de particular numa fotografia ou num conjunto de fotografias que são captadas de forma espontânea para que essas fotografias possam ser mais autênticas? Eu No acho, fundo, a pergunta tem este objetivo. eu acho que chegamos mesmo mais próximo da realidade, porque no mundo da fotografia e da arte, há situações em que realmente criamos para representar o real, mas nem sempre chegamos próximo do real. Eu penso que algo espontâneo, algo muito muito ao acaso, de alguma forma capta esta proximidade com o real, este sentimento. Algo que eu notei foi que acho que essa espontaneidade levou com que a maior parte das pessoas se identificasse com a fotografia. Eu notei que mesmo as pessoas que eu não pedia necessariamente para votar, viam e alguns até diziam que votavam realmente porque se identificavam muito com a fotografia. Eu acho que tudo isto é resultado da espontaneidade. Ok, são fotos com muito sentimento e com histórias muito verdadeiras. No fundo, acaba por ser isto. Eu acho que são fotos que são comuns, são fotos que retratam práticas comuns para muitas pessoas, práticas que muitos têm, que muitos exercem, mas que talvez que nunca pensaram e nunca ligaram à questão do meio ambiente, nunca ligaram é algo mesmo normalizado. Então eu acho que essa espontaneidade levou até a fazer com que as pessoas começassem a refletir sobre isto, sobre o impacto desta prática
tão nossa, tão próxima, tão íntima, eu assim prefiro dizer, tão íntima e que acaba mesmo sendo algo que de alguma forma prejudica o meio ambiente. E tal. Portanto, é uma expressão que revela-nos, é a fotografia de nós mesmos. Nós conseguimos ver de forma mais nítida os nossos próprios comportamentos, é isso. Exatamente. E nos chama a consciência por ser isto. Na verdade, este é um conceito que eu, agora, na fotografia, que eu pretendo alargar e explorar, que mesmo a intimidade que nós temos é a relação que temos mesmo com o plástico. Eu chamo de uma sociedade de plástico, consumimos tanto plástico, então, com esta fotografia eu quis mostrar através de coisas coisas que praticamente muitos moçambicanos fazem. E tem várias outras coisas. O Amarildo esteve aqui, falou de xingufo. Ele, quando estava a falar, eu estava a pensar: uau, o xingufo também é tão nosso, é tão. Quem olha o xingufo logo começa a pensar na sua infância ou começa a pensar. Mas se formos a ver na base, temos lá muito plástico no xingufo. Reutilizado, né? Sim, reutilizado, mas está lá. A ideia é que nós temos essa proximidade com o plástico. Então, eu olho o plástico não só como algo nocivo ao ambiente, algo que periga, mas algo que condiciona o nosso bem-estar, o nosso... Eu estava agora e eu comecei a pensar, temos o saquinho de cebola, que é reciclado, mas que muitos usam para tomar banho. Sim. Então, tu já pensamos já num plástico que é para garantir o nosso bem-estar. Então, tem estes dois lados. Essas facetas que claramente também acabam sendo descritas nesse conjunto de fotografias. Uma pergunta, o que isto também lhe fez pensar sobre a missão da fotografia para a humanidade, sobretudo para Moçambique, para a sociedade moçambicana? Eu vou ser sincero, eu nunca pensei realmente no mundo da fotografia. Nunca pensei em termos profissionais ou eu fazia mesmo em termos espontâneos, fazia por fazer, fazia porque eu tinha realmente interesse. Então, eu não tinha assim uma grande reflexão em torno do poder da fotografia, em torno do que a gente pode fazer com ela. Então, tudo isto, o Caixa realmente é a minha primeira... É o trampolim, né? E toda a minha reflexão começa já a partir do próprio Caixa, conhecer mesmo a importância e o quão particularmente com o alcance que esta fotografia foi tendo, o quão pode ser uma forma de transmitirmos uma informação, o quão pode ser... Um elemento de educação, não é? De educação, exatamente. O quão pode ser um elemento de educação, o quão podemos passar uma mensagem mesmo às pessoas. Então, eu acho que é realmente este poder que consigo captar agora, consigo pensar com maior profundidade nela, algo que eu não fazia anteriormente, algo era mesmo muito fotografia para documentar, fotografia para registrar e não necessariamente para contar. Para provocar temas de debate, etc. Exatamente. Yeah. Podemos assumir que este também é o começo de uma nova etapa, do ponto de vista da profissionalização de Anésio na fotografia, no universo da fotografia. Sim, na verdade, eu já fazia outras coisas e com eu penso que o que eu fazia antes, de alguma forma, que condicionou talvez este meu olhar sobre a realidade e permitiu-me captar esta imagem. Então, realmente, este pode ser um começo de Anésio na fotografia e Anésio, digamos, profissional, mas que inclui mais a fotografia. Então, estou mesmo a pensar em como ficar nisso, estou mesmo a produzir um conceito mesmo de exposição e pensar num conjunto de imagens, mesmo ainda sobre essa relação do cultural e do plástico, ainda este conceito de sociedade de plástico realmente é algo que eu quero ainda explorar muito mais e representar de melhor forma. Claro, há muitos temas a explorar, a conhecer e há uma estrada longa também pela frente. Sim. Quanto a Anésio, e é também importante, já que estamos a falar de um princípio, do ponto de vista profissional, as suas ambições, do ponto de vista artístico também, vamos falar um pouco das suas referências, do lugar onde sempre terá que ir visitar quando quiser perceber uma nova técnica, um outro olhar sobre fotografia e o que a fotografia pode causar a quem vê e a quem a registra.
Quais são as suas referências dentro e fora do país e que te permitem perceber a plenitude da fotografia, a grandeza da fotografia? Bom, eu no momento, neste período em que eu fazia outras coisas, eu tive contato com alguns fotógrafos e através deles eu fui conhecendo um pouco o mundo da fotografia, então, que é o Mário Macilau e o Mário Pinto. Então, de alguma forma, eles servem, quando eu penso em fotografia, são as primeiras pessoas É uma consulta constante, não é? Exatamente, são as primeiras pessoas que me aparecem, são as primeiras pessoas que eu penso até em questionar alguma coisa, em saber se realmente funciona ou não funciona. Mas confesso que neste momento em que tudo começou, realmente eu estava muito tímido e eu nem sequer sabia que teria algum poder e que teria uma aceitação, então não foram pessoas a quem consultei, mas no momento são as pessoas que eu penso como referência. Mas também tem o Ricardo Rangel, que a vertente militante, a vertente é muito que me interessa em transmitir e ter. E essa ideia também de fixar uma época que é muito de Ricardo Rangel, não é? Até do seu ponto de vista de trabalho de luz, que é fantástico. O que te diz Mário Macilau? A fotografia de Mário Macilau. O que te diz a fotografia do Mauro Pinto também? Bom, me parece que eles captam muito. Eu vejo nas fotografias dele o real, o Moçambique real. Vejo muito. Não, porque há uma grande tendência de ter um artístico mais sofisticado, mas que de alguma forma não representa, digamos, um pouco distante do que é real para preencher um olhar exótico que é muito apreciado, digamos, no mundo das artes em termos globais. Então, eu olho um pouco no Macilau este ressaltar, digamos, este buscar, na verdade, dos dois, este buscar do Moçambique via sobre questões da religião, que buscou mesmo aquela religião a mais tradicional ou a menos moderna, digamos assim, podemos dizer. Então, eu vejo neles essa tentativa mesmo de buscar... O menos comum. Exatamente. O menos comum, assim, tanto em termos urbanos e não necessariamente urbanos. Então, eu vejo nisso. Mas também agora vejo no Mário Macilau esse jogo com o preto e branco, que eu ainda, na verdade, ainda estou a querer entender qual é a ideia. Qual é a construção, exatamente. Né? Quando estamos perante uma exposição como Black Money de Mauro Pinto, que é um excelente trabalho. Aliás, também há que destacar, essa semana continua patente uma exposição de Mário Macilau em Lisboa, que vai buscar nesses nossos artefatos matéria para contar histórias e trazer ao de cima as nossas memórias que nos permitem perceber o nosso percurso e perceber os fenómenos atuais a pensar o futuro, não é? É isto que é importante também, olhar a contribuição da fotografia na formação dessa consciência sobre a nossa própria história, a nossa condição como pessoas. E Mário Macilau tem um particular da sua história, digamos, que mostra que realmente a fotografia não é algo para privilegiados, porque pensando na ideia de possuir equipamento, de ter que montar porque aqui precisamos de instrumento para poder captar imagens. E com Mário Macilau, de alguma forma, quebra essa ideia de que para conhecer até o olhar artístico, que de alguma forma é um olhar de alguém que olha para práticas, digamos, exóticas ou práticas não necessariamente da nossa sociedade. Então, o outro, o bem distante, o bem diferente. Então, em Macilau, eu gosto também porque é o próximo. Às vezes é ele mesmo na fotografia, mas representado por uma outra pessoa. Então, é muito essa ideia de representar a si próprio ou o familiar e ainda ter a ideia da sua história sobre o fato dessa toda a ideia de o equipamento para fazer fotografia não pode ser necessariamente aqui um grande obstáculo. Há formas alternativas que consegue e de alguma forma consegue. Então, Mário Macilau também tem este lado particular da sua própria trajetória. Uau! O que tem estado a ler, Anésio, sobre fotografia, sobre arte, sobre história, sobre a humanidade e que acabam por lhe permitir ter esta bagagem toda? Bom, na verdade, a bagagem que eu tenho não é necessariamente da fotografia. Sim, por isso eu fui mais aberto. Sim. É mesmo no campo da antropologia, porque eu sou formado em ciências sociais, particularmente na antropologia. E na antropologia usamos muito
ou muito estou a mentir, usamos relativamente a imagem mesmo para captar o real, para mostrar, digamos, algumas das nossas É práticas. um ponto de partida, de certo modo. É uma forma de, sim, é um ponto de partida, é uma forma de melhor conhecermos a realidade. Então, acho que esta visão de relação de poder até entre o fotógrafo e o fotografado, ah, tudo isso é algo mesmo que vem de prática de pesquisa, que é muita relação eu com o outro e o outro que não é necessariamente, pode ser o próximo, pode ser distante, não, é mesmo uma bagagem que vem da minha formação em antropologia, que agora estou a tentar mesmo captar ou mobilizar para o mundo da fotografia. Não é algo particular, são vários que de alguma forma acabam contribuindo para esta visão. Pois, vamos terminar a nossa conversa, com muita pena minha, mas não vão faltar oportunidades para que possamos conversar. Uma mensagem a deixar para os nossos telespectadores sobre a importância do Catá. Na verdade é Catá, não é? Sim, Porque é o concurso de fotografia do Clique. Exatamente. É um concurso de fotografia do qual é vencedor. O que gostaria de dizer ao vasto Primeiro eu tenho que dizer que eu estava com medo dessa conversa, achei que estaria aqui mesmo a tremer, mas foi muito tranquila, foi muito soft, obrigado por isso. E a todos que acompanham o programa, é só dizer que continuem a acompanhar o programa. E sobre o CAC, eu acho que é um concurso muito importante. A tal importância foi, para mim, eu noto todo o destaque que tive, e agora é que já penso em profissional. Então é mesmo um espaço para novos talentos, é um espaço para gente que realmente quer emergir e ganhar alguma notoriedade no mundo da fotografia. Eu acho que é um programa que deve crescer e realmente deve estar e impulsionar ainda mais. Eu acho que deve estar. Essa é a importância. Muito obrigado pela presença, Nésio. Parabéns mais uma vez por este prémio.